Bora lá, galera. A gente vai falar hoje aqui sobre um tema que caiu agora durante a pandemia para as carreiras policiais pelo Sebrasp e pegou muita gente de surpresa. Olha só, vou dar uma dica para vocês. O tema era o seguinte: os imigrantes, né, a situação dos imigrantes no Brasil, eles como agentes da violência e como vítimas da violência no país. E o que era comum na argumentação dos candidatos numa redação dessa, né? Das redações que chegaram para mim, né, as que eu vi, o que eu percebi? Que a maior parte dos candidatos foi fazer uma retomada histórica do momento em que a imigração no Brasil era diferente, né? A gente tá vendo que a imigração atual, né, essa imigração durante a pandemia, tem um motivo que é diferente do motivo que a gente sabe que teve as levas aí de imigração aqui no Brasil, século XIX, século XX, e que saiu povoando aí os estados brasileiros, né? Só que é o seguinte, quando as bancas pedem um tema como esse, o que elas querem é que vocês, né, que os candidatos atualizem o conteúdo. Então, essa retrospectiva histórica, se a gente estiver falando de tema de vestibular, beleza, é válido. Mas se for uma prova de concurso que não é vestibular, então não façam a retomada histórica. Essa é uma dica. Procurem ver essa expressão, o tema, né? Como é que aquilo ali está se colocando na prática nesse momento atual. Então, digamos, no lugar da gente fazer uma retrospectiva de ir lá quando vieram os portugueses, os italianos, os alemães e tal para cá, para o Brasil, que todo mundo já sabe de trás para frente essa história, a gente vai falar o quê? Quais são os imigrantes que chegam hoje no Brasil e que são bem-vindos? Quais são? Então, hoje tem muito imigrante no Brasil? Tem. E são todos que são mal vistos ou que são vítimas de violência ou que sofrem violência aqui no país? Não. Então, tem um monte de imigrantes que são muitíssimo bem tratados aqui, não é isso? Então, é o seguinte, esses imigrantes que são bem-vindos são os que vêm por incentivo de empresas privadas ou por incentivo do governo, são os que vêm por recrutamento, né? Eles podem vir por recrutamento de universidades ou de empresas ou também um recrutamento do governo. Eles vêm, digamos assim, convocados. Então, a experiência deles, né, o conhecimento deles, esse é o maior ativo que nós temos, galera, é o conhecimento. Então, o conhecimento deles vai ser, né, utilizado de alguma forma aqui no país. Então, eles vêm para cá e eles são, inclusive, muito bem pagos, muito bem recebidos e muito bem quistos aqui. Então, hoje no Brasil, a gente vê que o pessoal da TI, né, da tecnologia da informação, e também o pessoal das tecnologias de comunicação também está chegando com frequência. Então, nós temos aqui no Brasil muita gente que vem tanto para trabalhar com segurança de empresas, né, com segurança de dados, como a gente vem também, vê muita gente também chegando aqui para trabalhar com marketing, né, marketing de empresas. E essas pessoas que vêm para cá com esses empregos específicos, ou como CEO, geralmente vêm dos Estados Unidos, vêm do Japão, tá? Então, essas pessoas vêm para cá e são muito bem recebidas. Agora, nós temos uma leva que tem causado preocupação ao país, uma leva de imigrantes. E essa leva é dos imigrantes que chegam no país em situação de vulnerabilidade. Aí é um outro tipo de situação. Então, o pessoal que chega aqui fugindo de crise econômica, fugindo de crise política ou de crise ideológica, né? Então, essas pessoas estão fugindo do país, em maioria, e elas chegam aqui, muitas vezes elas já vivem no país em situação de vulnerabilidade, e elas chegam aqui sem condições de se sustentar. Então, como elas chegam aqui, como a gente chama, em estado de vulnerabilidade, né? Então, na dependência dos incentivos econômicos do governo, aí é que gera o problema para o país. E por isso que essas pessoas são alvo
muitas vezes de preconceito, de xenofobia e de violência de um modo geral. Por quê? Porque elas chegam aqui e se tornam marginalizadas, né? Então muitas estão morando na rua. Houve agora durante a pandemia uma leva muito grande, né, de venezuelanos, de haitianos, bolivianos que vieram para o Brasil. A gente vê lá que no Mato Grosso do Sul os coiotes estão sendo presos, né? Então aquelas pessoas que fazem o translado ilegal, principalmente na fronteira da Bolívia aqui para o Brasil. Então o pessoal está trazendo os bolivianos para cá, né? Tem esses coiotes, né? Que são chamados coiotes, esses atravessadores, esses intermediários estão trazendo os bolivianos para cá e forjando uma documentação para eles, porque vocês sabem, quando a gente chega num país, a gente vai com visto, né? Então, lá no visto da gente, né, ele abre lá o nosso visto, né? Abre o visto e vê, ó, você veio aqui, cadê? Você veio aqui como turista, né? Então, bom, você tá como turista, você vai passar aqui quanto tempo? Você vai passar aqui 6 meses. Se você vem para o país, né, legalmente, então tá lá no seu visto, né? Que você tá ali, que você pode passar quanto tempo? 6 meses no país, você tá como turista. Então você pagou a passagem, chegou no país. Aí, se você tá com visto de turista, você não pode trabalhar no país, tá? Então, em algumas situações, quando a gente vai para um outro país com visto de estudante, em alguns acordos, o estudante pode trabalhar durante um período específico de tempo, né? Digamos, um meio expediente, depende do acordo que levou o estudante para o país, tá? Então, mas o visto de turista não permite que a pessoa trabalhe. Então, se a gente chega aqui no Brasil e encontra um estrangeiro, né? Um imigrante que venha da Bolívia, da Venezuela, do Haiti ou de qualquer outro país, Paraguai também tem muita gente vindo para cá. Então, se a gente encontra e essas pessoas estão com vistos de turistas, elas não podem trabalhar no país, certo? Então, o mercado formal não pode receber essas pessoas. Elas têm que ter permissão para ficar no país, vir com visto de trabalho, já com o emprego certo, ou ter, né, que comprovar uma renda específica para se manter no país sem trabalhar. Mas como esse não é o caso da maioria dos venezuelanos, bolivianos, haitianos que estão vindo para cá, paraguaios, então esse pessoal está vindo para cá sem condições de se sustentar e sem a documentação legal, né? Porque só dá para a gente tirar a documentação legal se a gente tiver uma renda específica comprovada na hora que a gente ingressa no país, tá? Então, como a maior parte não tem isso, ela está sendo cooptada pela indústria têxtil, por exemplo, aqui no Brasil, né, para trabalhar de forma análoga à escravidão, tá? Então, esse pessoal está morando na rua, esse pessoal está morando em container. A gente viu aí nas mídias televisivas que empresas como a Renner foi pega, né, com bolivianos em containers trabalhando para a indústria têxtil ali, né? A gente viu que a Fórum também foi penalizada, recebeu multa por causa de trabalho escravo e outras lojas, tá? Que também se aproveitam dessa mão de obra. Fora do Brasil, por exemplo, na Inglaterra é muito comum que tenha lá nas lojas o nome volunteer, né? Então, voluntário, as plaquinhas de voluntário nas lojas é justamente para chamar aquela galera, né? Ou seja, os brasileiros, os poloneses, os espanhóis que vão para a Inglaterra com visto de turista, mas vão para lá tensionando ficar no país. E aí, o que é que acontece? As lojas colocam lá a plaquinha de voluntário, a pessoa entra na loja, não, eu quero trabalhar aqui como voluntário, não ganha nada, mas está ali para treinar o idioma e também para fazer contatos, né? Observar o comércio local, ver como é que funciona a coisa, para mais para frente conseguir uma contratação. Então, na Europa também não se pede documento dos voluntários. Então, já é uma estratégia que eles montam para ter a mão de obra
sem ter que pagar para um inglês. É muito melhor ele ter um brasileiro trabalhando como voluntário do que ter o inglês que ele tem que pagar todos os direitos. Então, isso, né, de receber a mão de obra estrangeira, né, a mão de obra do imigrante sem pagar ou pagando quase nada, como a nossa indústria têxtil faz aqui, né, e a agricultura também, o pessoal do campo da agricultura. Então, pagando quase nada, pagando praticamente só a alimentação e a dormida, então é vantagem. Só que esses imigrantes que vêm para cá são vistos, né, nessa situação, né, de sem documentos, né, os indocumentados que a gente chama. Esse pessoal vem para cá e é visto pelos nacionais, pelos trabalhadores nacionais, como concorrência. Por quê? Porque os nacionais não são contratados, já que os bolivianos, por exemplo, estão ocupando os cargos. Estão fazendo o trabalho que os nacionais não estão fazendo. Então, o índice de desemprego no Brasil cresce para aquela classe, né, que tem menos qualificação profissional, e essas outras pessoas, esses imigrantes, acabam sendo explorados, né? Então, a gente tem os imigrantes sofrendo violência porque o país não consegue também dar conta. A gente tem, né, a lei 13.445 de 2017, que é a nossa lei de imigração, que dá suporte teórico, né? Então, assim, na lei, né, os imigrantes têm direitos iguais praticamente aos brasileiros. Direito ao serviço de saúde, ao emprego público, à escola, né? Tem todos esses direitos. Mas na prática a gente não encontra a efetivação desses direitos, do mesmo jeito que o brasileiro não tem, né? Que a gente sabe que ele não tem. A gente tem encontrado muitos pedintes, né, estrangeiros aqui no Brasil, daqui da América Latina, tá? Então são pessoas que estão completamente desassistidas pelo governo. E essas pessoas acabam sendo cooptadas pela marginalidade, né? Porque elas precisam comer, então o contrabando, os pequenos furtos, o roubo, o tráfico de drogas acaba sendo a saída, o escape para essas pessoas, né? E outras vão se tornar pedintes nas ruas. Então a gente aqui no Brasil não tem uma política, né, de recepção dessas pessoas. A gente não consegue receber bem os imigrantes e tampouco dar conta da quantidade, né? Porque durante a pandemia, em 2019, né, a quantidade passou de 20 mil, tentando passar ali da fronteira da Bolívia para o Brasil. Então, era muita gente. O Brasil ainda recebeu muitos, mas o quantitativo realmente é complicado, né? Então, esses imigrantes, eles sofrem violência e eles acabam, né, com a marginalidade no Brasil. Então, a marginalidade do Brasil provém, em maior parte, né, das camadas mais desassistidas. Então, essas camadas mais desassistidas são as que mais, digamos assim, são alvo de violência no país. E os imigrantes estão dentro desse meio, né, que a gente chama de base da pirâmide aqui no Brasil. Beleza? Então aqui foi uma pequena discussão sobre a questão dos imigrantes como agentes da violência no país, igual aos nossos, né, os nossos violentos aqui do Brasil, e como vítimas da violência também.